Nós estamos de volta e conversando com a professora Gláucia, muito mais do que preservação ambiental, mas sim equilíbrio ambiental. Professora, os insetos visitam as plantas e depois nós vamos para o assunto a respeito da participação dos professores. Mas voltando um pouquinho, os insetos eles visitam as plantas não só como elementos de polinização, mas porque eles têm benefício também com isso, né? Sim, eles têm benefícios, eles procuram as plantas por causa dos recursos alimentares que essas plantas oferecem. E elas oferecem justamente para atrair esses insetos para que eles façam a polinização. Então, alguns insetos, eles se alimentam do próprio pólen, outros insetos de néctar que a planta produz, que é uma solução açucarada, e muitas vezes o inseto até come partes da flor. Isso não interfere no processo, porque a flor normalmente ela já está preparada, vamos dizer, para aguentar esse tipo de problema, né? Mesmo que eles comam algumas partes, geralmente uma flor que é polinizada por besouros, por exemplo, que costumam comer só as pétalas, ela vai ter o ovário bem baixo, bem protegido para que esse besouro não chegue no ovário, que é o local onde vai ser, onde a partir dele é que vai se desenvolver o fruto. Então ela está já especializada, ela já foi ali, os insetos e as plantas, eles estão bem adaptados uns aos outros. E então o inseto ele realmente ele procura a planta porque ele tem uma recompensa alimentar, né? Ah, qual é a participação dos professores como difusores de conceitos e, acima de tudo, de estimuladores de atitudes nos seus alunos? Eu acho importante o professor, Paulo, a gente trabalha no curso de biologia e na nossa faculdade o curso é de licenciatura, então nós vamos formar professores. Então isso é muito importante. Eu acredito que a criança ela tem que formar seus conceitos desde pequeno, já na infância. Então o professor, eu acredito que ele deve estar sempre estimulando a criança a ter um contato maior com a natureza. Você não precisa pegar a criança e levar lá na mata ciliar, levar num bosque para mostrar. Você pode trazer para dentro da sala de aula. Então, leve um vasinho, coloque uma jardineira, plante ali umas sementinhas para o aluno perceber como é que está se desenvolvendo essa planta, que a responsabilidade é dele, e para ele tomar aquele gosto mesmo por ver a planta se desenvolvendo, ele tem que colocar água, hoje nasceu uma folhinha, depois começou a produzir flores, então eu acho que isso vai formando uma consciência na criança e através dessas atitudes a criança vai se desenvolvendo. E o professor e os pais, né? Mas a criança hoje em dia tem mais contato com o professor do que com o pai, muitas vezes. Mas então eu acho que o professor deve levar muito essa parte de preservação. Eu falo muito da planta porque minha área é botânica, mas com os animais também, com os animais, com o lixo, com a água. Eu acho que o professor tem que estar bem assim, atento para esses pontos, para levar para a criança, para formar essa consciência ecológica na criança. Porque não adianta nada a gente manter uma árvore de pé e jogar um monte de poluição no chão, né? Isso, eu concordo plenamente com você. E mesmo porque isso que a gente chama de lixo é matéria-prima. Então, ao invés de você cortar outra árvore, você aproveita o que seria eliminado, que seria descartado na forma de lixo e recupera e reutiliza. Então, eu acho muito importante também essa reutilização do lixo. Não só a reutilização, mas a forma como o lixo é manuseado. Então, a gente vê em Ribeirão Preto, por exemplo, aqueles córregos. Agora diminuiu muito já, mas a gente via sofá jogado dentro do córrego, sabe? Quantidade de lixo e depois a pessoa reclama porque cheira mal, porque tem enchente. Então, é lógico que tem lá os problemas que têm que ser resolvidos, mas eu acho que em grande parte a população também tem que ser conscientizada. Hoje em dia a gente quase não vê, se vocês observarem, a pessoa jogar alguma coisa fora do carro. Então as pessoas estão se policiando. E eu acredito que a criança também. Eu já vi criança chamar a atenção de pai, não pode jogar no chão, tem que pôr no lixinho. Então a gente partindo ali da criança que está aberta para aprendizagens novas, é mais fácil. Principalmente porque essa criança, a hora que se tornar um adolescente,
vai ter condutas mais adequadas e talvez uma rebeldia menor, né? Isso, exatamente. Ele já vai ter, essas atitudes já vão ser comuns para ele. Ele já vai crescer ali, já preservando, já conservando, então vai ser mais fácil. Voltando um pouquinho na questão de bancos genéticos. Uma questão muito importante é que na tecnologia de hoje, muitas plantas, muitos animais, insetos, invertebrados não são conhecidos. Ou seja, a tecnologia acha que simplesmente aquilo tem a função que está ali. Quando no desenvolvimento de pesquisas, como a senhora comentou, no desenvolvimento de estudos, pode-se perceber que ali tem grandes soluções. Agora, se tiver eliminado essa genética da face da Terra, aí é um caminho sem volta, né? Isso, a partir do momento que entrou em extinção ou entrou em processo de extinção, às vezes a gente vê aquela lista de animais ou plantas em extinção. Quando entra na lista, já está numa situação bem crítica. E então eu acho que o banco genético é importante, como você falou, no futuro, hoje pode ser que aquela espécie seja desconhecida, mas no futuro não se sabe que tipo de pesquisa vai levar ali para um conhecimento, uma tecnologia, para que a gente possa aproveitar uma substância produzida por uma planta para se produzir um medicamento, por exemplo. Tem muita planta que a gente desconhece e que é importante para a produção de medicamentos ou então para a manutenção de um outro ser, porque eles são interdependentes. Então é importante, e se você perder, realmente não tem como recuperar esse banco genético. Professora, nós gostaríamos de agradecer muito a sua participação, deixar a TV Educativa e o programa Paulo Coelho sempre à disposição, tanto da senhora como das faculdades Barão de Mauá, no desenvolvimento de trabalhos, no desenvolvimento de conscientizações, no desenvolvimento de condutas adequadas. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Então nós vamos para mais um pequeno intervalo, agradecendo mais uma vez à professora Gláucia e a todas as faculdades Barão de Mauá por terem participado junto conosco no programa de hoje. Como nós havíamos comentado, nós estamos aqui no consultório da doutora Elisa, que é psicopedagoga e psicóloga, uma pessoa pela qual nós temos um imenso carinho e um respeito muito grande pela profissional que é. Elisa, muito obrigado por você estar nos recebendo no seu consultório. Eu que agradeço, é um enorme prazer estar recebendo vocês aqui e poder estar passando um pouquinho só de conhecimento para todos, né? E espero poder estar esclarecendo algumas dúvidas. Um bom dia a todos. Elisa, uma coisa que nós estávamos conversando e que é realmente fundamental são os pais conhecerem as escolas que os seus filhos vão estudar. Qual a importância disso? É muito importante. O que? Principal, os pais, ao invés de já chegarem, colocarem seu filho, porque aquela escola é boa. Não chega e já coloca diretamente seu filho. Vá você, sua esposa, vão na escola, conheçam a escola, vê o ambiente, como é, o ensino, verifique as apostilas, as cartilhas, como é a estrutura da escola, o ambiente. Depois converse com os professores, direção da escola, a coordenação, né, pedagógica, para você conhecer onde o seu filho vai estar, o ambiente onde ele vai passar a maior parte do seu tempo, porque isso é muito importante, porque às vezes aquela escola é muito boa, tal, todo mundo comenta, mas às vezes não é aquilo que você realmente está procurando para o seu filho. Então conheça a escola, conheça o ambiente, como é, converse com o professor, veja se esse professor realmente ele está habilitado para exercer a função, como é. No processo de alfabetização, principalmente, daquelas crianças que estão no início, começando a ter prazer em ler, como estimular esse prazer e como os pais podem estar participando nesse processo que é tão importante para as crianças? Bom, a criança, quando ela não sabe ler nem escrever, é super curiosa, né? Ela quer saber tudo, o que significa isso, qual que é o nome disso. Então, como os pais podem ajudar na alfabetização? No começo já. Um exemplo, a mãe vai estar em casa, vai fazer um bolo. Esse bolo tem uma receita.
Nessa receita está escrito como fazer, todos os ingredientes. Então, para começar na leitura, olha, filha, esse é o número 1, vamos supor, uma dúzia. Então, esse é 1. É claro que no começo ainda não vai saber o que é dúzia, não vai saber ainda nada disso. Mas já começa, olha, esse é o número 1, essa é a letrinha A. Quando você está passeando na rua, tem a placa de carro, tem a placa de pare, de trânsito, né? Essa é a letra A. Então, o P, o A. Então, o que dá eu juntar o P com o A? O pá. Aí, um exemplo, essa é a letra A. Então, filho, toda vez que você vê uma letra A, eu quero que você me mostre, entendeu? Aí ele vai associando já a letra A, vai juntando, a receita. Aí, quando já entrou na escola, ele já tem alguma noção de algumas coisas. Aí, um exemplo, para o seu filho começar a ter mais facilidade na leitura. Aí já volta a questão da receita. Você vai lá, pega a receita, filha, lê a receita para a mamãe, como que faz um bolo? Aí ela, por mais que ela leia assim devagarzinho, sabe, com alguns errinhos, não critique. Deixa ela ler em voz alta, deixa ela ler como ela souber. Depois você volta e vai ajudando. Olha, filha, aqui você leu assim. O correto é assim. Então vamos ler de novo para você aprender? Ao invés de ficar criticando, você não sabe ler, você é burro, aquele nervosismo, aquela impaciência. Não, vá com toda a paciência, vamos ler de novo. Porque se você fazendo ela ler em voz alta, o que vai acontecer? Ela vai aos poucos perdendo aquela vergonha de ler em público, de repente ter que ler uma entrevista, um jornal, na escola mesmo apresentar até trabalhos, né? Aquelas coisas, tem palestras, seminários, né? Ela vai perdendo medo aos poucos e também adquirindo um gosto pela leitura. A criança, ela, principalmente as que acordam cedo, e talvez seja o que acontece com seu filho ou sua filha em casa também. Algumas vezes, ela faz uma manhãzinha para ir para a escola. Algumas vezes por causa de sono, algumas vezes por algum problema que ela esteja passando na escola e não se expressa adequadamente. Como os pais podem trabalhar com uma situação dessa? A respeito da manhã, muitas crianças realmente fazem não quero ir para a escola, por quê? Porque quer ficar em casa dormindo, quer ficar em casa para ficar brincando, né? Aí é uma questão de estar vendo o que realmente é manha e o que não é. Vamos supor que a criança já esteja indo na escola, frequentando a escola, e de repente, de uma hora para outra, não quer ir mais para a escola. De repente, eu não quero ir mais para a escola, mas não justifica o porquê. Eu não quero. Se fala que vai para a escola, chora. Se fala que vai, faz birra, faz aquele escândalo. O que realmente está acontecendo? Procure ir na escola, saber se aconteceu alguma coisa. Se a coordenação tem alguma coisa a dizer, converse com o professor, até com outros alunos também, para saber se aconteceu alguma coisa. Se realmente não aconteceu nada, nenhuma situação que tenha trazido algum constrangimento para a criança, converse com a criança. Filha, realmente aconteceu alguma coisa? Porque às vezes pode ter acontecido alguma coisa e as outras pessoas não viram, não presenciaram. E aquilo para ela é difícil lidar com aquela situação. E é difícil também falar com os pais. Então, às vezes, chega na escola, uma criança bateu na outra. É um exemplo que tem essas coisas entre crianças, até adolescentes, né, todos. Então, às vezes, a criança tem vergonha de falar que apanhou na escola, ou tem vergonha de ir na escola porque os amiguinhos vão tirar sarro nele. Então, procura conversar com essa criança, mostrar que ela pode confiar em você. Que ela pode chegar em você, olha, mãe, aconteceu isso comigo, que ela vai ter o apoio. Porque o difícil da criança é aquela criança que não tem apoio dos pais. Aqueles pais que não procuram saber nada do que está acontecendo com ela, não dão importância nenhuma. Então, procure ir na escola, procure conhecer seu filho, conversar com ele. Aquela coisa de sentar ele no colo. Filho, o que está acontecendo com você? Conta para mim, eu posso te ajudar? E a partir daí mostrar essa confiança para que ele possa confiar em você, que assim ele possa ir para a escola acreditando que realmente vai dar certo. Uma coisa que ainda existe é a questão da nota. Como trabalhar determinadas situações onde a nota não é exatamente aquela que os pais ficariam mais satisfeitos, mas é aquela que a criança conseguiu tirar. O como superar isso e estimulá-la a melhorar no próximo bimestre? Aí primeiro você tem que estar vendo o que está acontecendo com essa nota, o porquê que essa nota está baixa. É uma dificuldade da criança? De repente ela está com algum problema na aprendizagem, ela não está conseguindo lidar com aquela situação, para ela está difícil, porque às vezes a criança, vamos supor, tem um problema de percepção.
Às vezes ela tem dificuldade na função, na audição, um exemplo. Ela ouve o B, mas escreve o D, ela troca as letras. Então, será que às vezes a dificuldade dela é essa? Às vezes ela tem dificuldade vamos supor, na matemática, de dividir, né, somar. Então, o que é realmente uma dificuldade da criança, ela não está conseguindo, ou é realmente uma coisa que ela não está se empenhando para aquilo, entendeu? Às vezes ela fica o dia inteiro brincando, às vezes porque os pais trabalham o dia todo, não tem tempo de estar revisando o caderno das lições, não tem tempo de estar vendo se a criança realmente está aprendendo. Então, para incentivar o quê? Primeiro, verifica o que está acontecendo. É uma dificuldade da criança? Então, vê qual que é essa dificuldade e vamos lidar com ela. Buscar ajuda ou de um profissional de acompanhamento escolar, de um psicopedagogo, ou do professor, ou de um reforço escolar mesmo na própria escola, para saber fazer um diagnóstico e saber o que realmente está acontecendo com ela. Depois sim, vamos supor que é uma dificuldade, aí você conhece, não filho, você consegue, você vai conseguir, eu vou te ajudar. Aí está sempre incentivando, sempre buscando, igual eu citei da outra vez do exemplo da receita. Então começa um exemplo em casa, criar jogos com os números. Mesmo, pega sapatos, vamos supor, enche de sapato a sala. Aí pega 5 de um lado, separa 5 do outro. Ah, filho, quanto que dá esse? 5 mais 5 sapatos. Aí ela vai pegar os sapatos e vai começar a somar, sabe? Para ajudar ela a conhecer mesmo, para começar essa dificuldade estar sendo superada. Agora vamos para o outro lado, o lado do professor. Muitos professores têm dificuldade até para falar com os pais e falar, o seu filho, com um reforço, poderia se desempenhar melhor. Alguns pais não aceitam que se fale, o seu filho precisa de reforço. Como o professor trabalhar uma situação dessa e que fique agradável para os pais e estimulante também para os pais? É porque tem pais que não conseguem aceitar que o filho tem uma dificuldade. Um exemplo, o filho está lá com... Esse exemplo que nós citamos agora mesmo do filho ter dificuldade na matemática. Tem pais que não admitem que o filho possa ter. Por quê? Porque ele não teve, a mãe não teve. Entendeu? Ah, então por que o meu filho vai ter? Então vai ser às vezes motivo de chacota para outras pessoas. Ah, o filho dele tem dificuldade, ele não aprende. Então muitas vezes os pais não admitem que o filho possa ter um problema de aprendizagem. Aí o que acontece? A hora que o professor vai citar, olha, você poderia estar colocando seu filho num reforço, porque assim estaria ajudando, estaria reforçando mais, estaria sendo quase que individual o reforço, são poucas crianças, né? Então seria bem melhor para eles, né? Então é difícil. Como o professor deve chegar nesses pais? Primeiro, convoca para uma reunião particular, só o pai ou a mãe, ou quem puder estar vindo, ou o pai ou a mãe, de preferência seriam os dois, né? Que os dois teriam que estar participando disso. Chega, conversa, olha, eu percebi isso no seu filho, ele tem vontade, ele tem força, ele quer aprender, só que ele está com um pouco mais de dificuldade nisso. Aquela coisa mais com carinho, com jeito, para a pessoa perceber que não é uma coisa que não tenha solução, mas que se for ajudado em tempo, assim, no começo, pode ser melhorado muito rápido. Então vai com jeitinho, olha, se ele for para um reforço, a professora vai estar ali com ele, vai estar vendo a dificuldade específica dele, e assim podendo estar ajudando melhor seu filho. Quando a criança está desempenhando e ela está indo muito bem, como é esse relacionamento de alegria, de satisfação, mas como não deixar isso subir muito a cabeça da criança e manter o estímulo para que estude ainda mais? Porque muitas crianças, quando, vamos supor, é o melhor da classe. Aí todo mundo começa a elogiar, você é o melhor da classe, nossa, todo mundo quer ser igual a ele, todo mundo quer copiar os trabalhos dele. O que vai acontecer? Aquilo realmente vai subindo. E uma hora também pode ir para o lado emocional. Depois eu falo do outro. O emocional, qual que é esse? Emocional é aquele que a criança começa a já perder o estímulo, porque nada mais que ela faz sabe, para ela não se sente tão bem assim. Porque tudo para ela sempre vai ser o primeiro, sempre vai ser o primeiro, sempre. E aquilo vai meio que decaindo, criando certas inimizades até em sala de aula, porque muitas crianças acabam ficando com ciúmes, né? Inveja, porque tudo é para ela, tudo é para ela. Então, às vezes, até para ela não acontecer isso, ela deixa até de estudar, para começar a ser igual a todos na sala de aula, porque assim ele vai ser igual a todos, ninguém vai fazer diferença dele.
né? E o outro lado é aquele lado da pessoa se achar sempre o melhor, melhor que todo mundo, e colocar outras crianças serem inferiores, né? Tratar com inferioridade. É sempre assim, elogia, eles dizem, nossa filho, parabéns, você conseguiu, isso mesmo, continue estudando que você vai ser um ótimo profissional. Então, aí vamos supor, tem um amiguinho em sala de aula que está com dificuldade, né? Aí você fala, o professor pode falar para ele, você pode ajudar seu amigo, você tem mais facilidade do que ele e você tem um jeitinho mais fácil de ensinar, sabe? Não colocar, nossa, você é o melhor, você é o bom, entendeu? Não tem ninguém igual a você, não dessa, mas sim daquela maneira mais humilde, com que o que ele sabe ele pode passar para o outro também, ajudar o outro a ser igual a ele. Até que ponto o presente, o prêmio material, podem auxiliar no estímulo sem se transformar numa exigência da criança? Ele chegar no ponto de ele falar, me dá um presente que eu vou melhor. Se você não me der presente, eu não vou. Na maioria das vezes é isso que acontece. Por quê? Os pais, como eles querem conquistar o filho, querem que ele seja do jeitinho que eles querem, então fica assim. Ah, se você tirar nota na prova, você vai ganhar a bicicleta. Se você passar de ano, você vai ganhar a bicicleta. Ah, se você fizer isso, você vai ganhar isso. Agora, se não fizer, não vai ganhar. Então, o que vai acontecer? Vai chegar um certo ponto que ele só vai fazer as coisas que interessam a ele. Por quê? Por exemplo, se eu passar de ano, eu vou ganhar a bicicleta. Aí ele passou de ano, tá. Ele ganhou a bicicleta, então acabou. Ele não precisa mais de outra coisa, porque ele ganhou o que ele queria. Então, comece desde pequeno a incentivar o teu filho a estudar, a gostar de ler, de tudo. Por quê? Porque assim ele não vai precisar desse estímulo, dessa, vamos dizer, cobrança, dessa, como a gente pode chamar, de pagamento, né? Chantagem, me dizer. Porque ele vai acabar se chantageando, invertendo. Ele vai começar a chantagear os pais. Ah, se você não me der isso, eu não vou fazer. Entendeu? Então, vamos supor que você pode até dar. Olha, filho, eu tô dando isso porque você realmente mereceu. Não aquela coisa assim, se você fizer, eu pago. Agora, se não fizer, eu não pago. Mas sim porque você realmente mereceu. Agora, chegou o terceiro colegial, o sonho é a viagem. Eu acho que ainda é, né? Porque no meu tempo, pelo menos, era uma delícia quando a gente chegava no final do terceiro colegial e tinha essa viagem. Em que fase da vida da criança já começa a ser importante a agregação entre as crianças para atingirem um objetivo comum? Para uma festa, para alguma coisa assim, quando que elas já começam a conseguir se unir, tendo uma coordenação ou não de um adulto? Olha, no colegial, o que é o sonho de quem está no colegial é a formatura e depois a faculdade, né? Todo mundo é aquele sonho, nossa, eu estou no colegial, aquela preparação, toda aquela estrutura para ir para a faculdade. Aí chega na formatura do colegial, né? Já aquele sonho, assim, já você vê já na hora da colação, aquela choradeira, pai chorando, por quê? Alguns carecas. Mas é aí que já também começa a organização já. Bom, a organização, essa parte, ela tem que vir desde cedo. Tudo na vida da criança, ela tem que ser estimulada desde pequeno, para que ela possa crescer aprendendo tudo corretamente. Para que, de repente, ela não chegue no colegial, não tenha nenhuma bagagem e for aprender e aprender com as pessoas erradas. Então, no colegial, aí já tem toda aquela organização para a formatura, para a festa, para isso. Então, procure os pais participarem disso também. Olha, o que vocês vão fazer? Como vocês querem organizar? Os pais já vêm participando desde pequeno. A hora que chegar no colegial, para eles vão sentir falta dos pais. Eles vão querer a opinião dos pais. Pai, como que é legal fazer? Onde que a gente pode fazer a festa? Onde que nós podemos fazer isso? Como que a gente pode fazer? Olha, que legal, vamos construir assim, vamos fazer assim, que é legal. Então, acho que desde cedo tem que estar tendo essa participação. Sempre. Doutora Elisa, nós já estamos chegando no fim dessa nossa conversa, que foi muito gostosa. Eu espero que para você que está em casa também tenha sido bastante instrutivo e principalmente mostrar o relacionamento pais e filhos de uma maneira construtiva, não disputando espaços, não querendo se impor ao outro, mas sim com muito amor. Muito obrigado, Elisa. Eu que agradeço, espero que eu tenha ajudado, esclarecido pelo menos o necessário, né, a todos, e um bom dia a todos. Hoje nós estamos
estamos aqui para fazer uma receita deliciosa com a Cleire Scosafave Arantes Carvalho. Nessa família há a união de duas famílias muito tradicionais de Brodowski. Os Arantes, que são fundadores da cidade, e a família Scosafave. Quem não conhece essa família? Cleire, brigadão de você estar recebendo a gente aqui na sua casa. O prazer é meu filho, de recebê-los aqui na minha casa. Estou me sentindo a própria Maria Braga, fazendo um bolinho de maracujá para vocês. Estou muito feliz. E é muito gostoso estar aqui com a Cleire, que é uma pessoa extremamente alegre, esbanja felicidade. E naqueles momentos mais difíceis, é com ela que a gente dá um socorro, é com ela que a gente sempre tem uma palavra de apoio, sempre tem aquele sorriso delicioso. Cleire, o que você vai estar preparando? Você comentou do bolo de maracujá? Um bolo de maracujá, que é uma receita fácil, não é caro, que hoje em dia as coisas estão muito difíceis, que todas as mães podem fazer para o lanche dos filhos, que é rapidinho. Uhum. Então, uma coisa bem prática. Bem prática, porque hoje em dia as coisas não dá para isso não, né? E a gente está podendo ver, pelas imagens que o Alessandro está mostrando para a gente, que o Wendel gravou, a casa da Cleire aqui é um ambiente delicioso. Vocês estão vendo pelas imagens, pelos adereços e também por esse retrato que está sendo mostrado da Marília, que aqui nessa casa há o prazer de viver. E isso é muito importante. Então vamos lá para a sua cozinha, Cleire? Vamos. Então vamos lá.
pode bater com muita velocidade. Sinalizando. É, finalizando. A gente acaba de misturar delicadamente na mão. Vamos só mostrar pro pessoal, Cleide, dá só uma tombadinha, fazendo um favor. Isso, porque aí a gente vai tendo uma ideia da consistência. A assadeira já foi untada com margarina e salpicado açúcar cristal. E tem que ser o cristal. O açúcar refinado não fica tão bom. Não fica porque o açúcar refinado vai derreter e vai grudar e não vai dar certo. O cristal ele faz uma casquinha. Ele não derrete. Tá. Não sei porquê, mas eu acho que ele é mais assim. grosso, mas é assim. Agora a gente coloca uma colher de royal. E o pó royal você não vai batê-lo, só Não. dá uma misturada. O pó royal não pode bater, porque ele pode perder não sei como é que fala, do fermento. Não pode ficar batendo. Ele perde a força, né? Não sei o termo técnico, né? Mas ele perde a força. Mas ele perde a eficiência, ele perde não a funciona. força. Não, ele não funciona. Agora nós vamos colocar no forno. Como eu estou usando forno elétrico, eu coloco a 180 graus. Mais ou menos quanto tempo vai levar, Cleide? Uns 35, 40 minutos. De 35 a 40 minutos, mais ou menos. Eu não posso nem ficar abrindo o forno, porque senão ele, Guisando. antes de meia hora, eu não posso E nem foi mexer. muito tempo, durante muito tempo você fez comida, né, Cleide? Fiz, muitos anos. Tanto pro pessoal em casa, que é lógico, uma dona de casa, Continuo como... fazendo, né? Fiz muitos anos para maçonaria, houve época que eu dei marmita, né? E eu lembro, e Você era uma lembra que vocês delícia. comiam da gente? Fiz muito tempo. Eu falo fizemos porque eu tinha uma sócia, né, a Cidinha, e tinha duas eficientes, funcionaram. Uma ficou comigo quase 20 anos, a Iraide. Nós fazíamos salgadinho, fazíamos bolachinha, fazia bolo, fazia docinhos de festa, docinhos artísticos, de tudo quanto é jeito. Esse não faz muito tempo que eu parei, mas... Agora você não está fazendo mais. Pra fora não, só pra família agora. Só pra nós. E aquele negócio foi tão gostoso, esse período que a gente teve junto, e como cliente, como amigo, então nem se fala, que é gostoso a gente estar podendo vir aqui na tua casa para estar mostrando para as pessoas, principalmente, o carinho com que você faz a comida. Porque você não faz só misturar ingrediente. Não, Você eu tem todo um faço porque carinho, eu né? gosto. Eu sempre tive por base fazer a comida para as pessoas de fora como eu fazia para minha família. Porque a mesma comida que eu servia para eles, eu servia para os meus filhos, para o meu marido, para os meus pais quando eram vivos. Então,
Nunca. Não tem aquele Teve negócio, ingrediente para dentro de casa e um para fora outro. não. Tem que ser coisa de primeira. E dá diferença realmente você fazer comida com uma matéria-prima de qualidade? Ah, dá. Eu vou te falar, não fazendo propaganda de marca, que pode ser Qualy, pode ser Delícia, pode ser Doriana. Mas se você pegar uma dessas margarinas mais baratas, o bolo não sai da assadeira. Ele gruda que nem Cristo não tira. Aí você perde a massa. Quando é bolo para festa, que você tem que virar para depois esperar esfriar para rechear, ele não sai da assadeira. Ele fica grudado, que não tem jeito. Quer dizer, dá diferença. Dá diferença. Beleza, e aí nós estamos trocando esse papinho enquanto o bolo vai assando. E a parte da cobertura, Cleide? A gente pode já ir fazendo ou tem que esperar o bolo ficar pronto? Podemos ir fazendo, tem que ser feito enquanto o bolo está assando. Porque a hora que eu tirar o bolo do forno quente, assim que eu tirar, eu já tenho que jogar uma caldinha. Que é, então, beleza, vamos lá. É mais uma xícara de polpa de maracujá, só que com as sementes e uma xícara de açúcar. Que eu vou levar ao fogo, ferver até engrossar. Tá. Então vamos lá. Então, essa parte, nós vamos agora aguardar um pouquinho e o bolo já vai esfriando. E já vamos dar uma continuada. Vamos dar um pulo lá na sala para bater um papo com a Cleide, um papo gostoso. E aí a gente pega o bolo e vamos partir. Enquanto isso ele vai esfriando. Vamos lá com a gente.
Então tem que estar nos mínimos detalhes, né? As coisas simples tem que estar sempre também bem caprichadinho. Ótimo. Então vamos lá buscar o bolo, que eu acho que já deve estar ficando no ponto para a gente trazer cortadinho, né? Já está na hora. Pouca conversa agora. Posso te servir? Opa! Obrigado. Um só? Por enquanto, sim, mas já já a gente pega o próximo. Então, com as imagens dessa parte do Wendel, o som do Fernando, nós vamos encerrando e desejando para que você tenha um almoço delicioso e uma sobremesa tão gostosa como essa que a Cleide fez para a gente. Deixa eu experimentar para ver se está bom mesmo, porque senão não vale, né? Tá uma delícia, Cleide. E o gostoso que o maracujá, mesmo com a quantidade de açúcar que vocês viram a gente colocando, ele tem um azedinho delicioso. É uma sobremesa fácil, gostosa e para servir à tarde também deliciosa, né, Cleide? Nossa, na hora do lanche, uma visita que chega de repente com um cafezinho, Excelente. sempre cai bem. E muito obrigado, Cleide, por você ter nos recebido na sua casa. O prazer foi meu. Então, que vocês tenham uma ótima tarde, uma ótima semana e, se Deus quiser, a semana que vem nós estamos juntos de novo.